Boa noite. A ideia que eu trago aqui tem a ver com o meu passado e com o meu presente enquanto músico. E, para começar, eu gostaria de falar um pouco do passado, quando comecei a minha carreira. E este país era um país saído da Revolução há muito pouco tempo, muito entusiasmado com estas questões da cultura, mas com uma notória falta de infraestruturas e a todos os níveis. Só para ter uma ideia, nessa altura, quando nos aventurávamos pelo interior do país, a autoestrada terminava em Vila Franca de Xira e, portanto, para Bragança era um dia de viagem, para a Guarda 8, 10 horas. E muitas vezes, quando chegávamos às cidades e às vilas do interior, éramos confrontados com situações caricatas, tipo o palco ser um atrelado de um trator, ou tocar no meio de couves, etc. Isto passou-se na década de 80, no início. Em meados dos anos 90, apareceu um governante que, na sua ideia de progresso, o país devia estar dotado de uma fantástica rede viária de autoestradas para permitir que os produtos, os bens de consumo, etc., pudessem circular com mais celeridade por esse país fora. E, portanto, hoje em dia temos talvez uma das melhores redes de autoestradas, embora é certo com muito pouco trânsito, mas uma das mais completas redes de autoestradas da Europa. Também é um facto que não há dinheiro para circular nelas e o facto é que essas autoestradas têm servido muito para as pessoas saírem dos sítios onde vivem e não para circularem propriamente entre cidades. Nos anos 90, houve um outro político que, por razões substancialmente diferentes e acredito motivado por interesses culturais, naturalmente, teve a ideia de recuperar a Rede Nacional de Bibliotecas, que fez um trabalho notável, é preciso dizer, e também, aproveitando fundos comunitários e, obviamente, com uma grande intervenção das autarquias, criou uma rede de salas de espetáculos e de centros culturais, de fóruns, etc., que neste momento serão talvez mais de 300, ou muito mais do que 300, as salas de espetáculos dignas desse nome. O que realmente acontece é que com a crise e com o grande desinvestimento que houve por parte das autarquias na cultura, de uma maneira geral, e noutros setores, obviamente forçados pela redução orçamental que foram vítimas, acontece que, neste momento, a programação e a oferta cultural está um bocado resumida àquilo que eu aqui apresento neste slide, ou estes géneros de produtos subculturais ou não culturais, talvez. E, de certa forma, o que aconteceu foi que isto provocou no setor e na área da cultura um enorme desinvestimento. Portanto, logicamente, muitos artistas e muitos técnicos, muitos profissionais desta área estão no desemprego e neste momento é no fundo um problema muito grave, porque as pessoas provavelmente não se apercebem tanto, porque a cultura é sempre metida para outras águas, mas de qualquer das formas, neste momento é uma crise que afeta muito o setor. Eu posso dizer que sou programador cultural e músico também, e sinto que há artistas já próximos de situações de miséria muito complicadas e portanto, a ideia é que, havendo mais de 300 auditórios, milhares de quilómetros de autoestradas, artistas no desemprego ou sem trabalho e técnicos e profissionais da cultura sem trabalho ou no desemprego, isto também, obviamente, traz não só um grande déficit em termos de públicos, porque os públicos, para existirem, tem que haver oferta, e oferta cultural, que neste momento, pouco para além de Lisboa e do Porto, eventualmente outras grandes cidades, é praticamente inexistente. E daí surge a ideia da criação de circuitos culturais em Portugal.
ou seja, este projeto, que ainda está numa fase muito embrionária, chama-se Movimento, e pretende, no fundo, potenciar e otimizar as condições que existem em termos de infraestruturas, em termos de oferta e do panorama, no fundo, da criatividade que existe neste momento. É uma coisa que é um facto, é que em situações de crise a criatividade normalmente desenvolve-se de uma forma mais intensa. Portanto, há muitos espetáculos, muitos artistas e no fundo, existe um grande, diria eu, movimento parado, principalmente se atendermos aos artistas que estão menos protegidos, os mais jovens, os artistas emergentes, jovens criadores, etc. E o grande objetivo desta proposta, para além da criação do emprego na área da cultura, é também potenciar a criação de novos públicos, obviamente descentralizar a oferta cultural, incrementar também o desenvolvimento de projetos locais, ou seja, nas cidades do interior, criar, além de tudo, uma dinâmica de programação para os espaços existentes e que têm praticamente uma programação muito quase inexistente, diria, e, de certa forma, também combater um bocado a desertificação, não só demográfica, mas, obviamente, nós sabemos que muitos dos grupos de teatro do interior estão a desaparecer, muitos artistas, potenciais artistas e artistas estão a sair do interior porque não têm condições para poder desenvolver o seu trabalho. E, no fundo, esta ideia passa pela criação de uma forma organizada, estruturada, de circuitos pensados, organizados, estruturados de forma não só cronológica, mas geográfica, para permitir que um artista, quando edita um trabalho, ou um escritor edita um livro, ou um grupo de teatro faz uma peça, possa, de uma forma organizada e sustentada, quando eu digo sustentada, obviamente os cachês terão que ser limitados, mas existem as salas, existem os equipamentos, existe a força de vontade, creio eu, para levar este tipo de projetos à frente, se calhar numa próxima legislatura, eventualmente. De qualquer das maneiras, a ideia é precisamente essa, é permitir que exista uma plataforma de apoio que organize e ajude a desenvolver um projeto que, no fundo, interessa não só regionalmente, localmente, mas também a nível nacional. Isto aqui, obviamente, é apenas uma mera ideia. Para já, numa primeira fase, o projeto está pensado para 12 cidades, com 12 auditórios, partindo do princípio que se selecionariam 50 projetos artísticos, isto teria cerca de 600 espetáculos. Não é muito, mas é acima de tudo, para o interior do país, seria, creio eu, importantíssimo. Estas áreas que aqui estão, estas disciplinas artísticas, música, dança, teatro, spoken word e transversais, ou seja, espetáculos de cruzamento, estão pensados, acima de tudo, este projeto está pensado para projetos emergentes, obviamente selecionados por um júri, que teria que ser comparticipado, ou teria que ter a participação de pessoas do país inteiro, portanto, teria que ser um júri que tivesse também a colaboração das autarquias, etc. O Ministério da Cultura aparece aqui, portanto não existe neste momento, mas todos esperamos que venha a existir, que teria que, obviamente, suportar alguma parte dos custos inerentes a um projeto desta natureza, de sponsors privados e depois, obviamente, na área logística, só para se perceber que há formas também de orçamentar e de subvencionar estes projetos utilizando os recursos que temos, portanto, falo das pousadas da juventude ou nos transportes, mas isto são apenas aspectos acessórios de uma ideia que acima de tudo, o que pretende é exatamente isto, é combater a desertificação cultural, combater a falta e a inércia que existe em termos de infraestruturas, nas infraestruturas, um pouco por esse país fora, e através da criação de circuitos culturais que funcionem e que
deem, de certa forma, uma razão de existir aos inúmeros centros culturais, fóruns. Salvo raras exceções, é um facto, há centros culturais neste país que estão muito bem programados e muito bem pensados, mas de uma maneira geral não é o caso. E é tudo. Muito obrigado. Sim.